Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Eu dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é a felicidade. Vou falar um bocadinho acerca de epicurismo, de estoicismo, de budismo e de taoísmo. Mas tudo de forma muito sintética. O mais importante que eu tenho interesse é mostrar a importância de nós estudarmos diversas correntes filosóficas, diversas filosofias, diversos filósofos no enquadramento da felicidade e não só. Porque é importante também estudar uma desconstrução da consciência para nos ajudar a perceber de que forma é que também temos às vezes bloqueios e apegos intelectuais e que isso pode condicionar a nossa conquista da felicidade individual e coletiva. Eu acho que, isto uma pessoa estudar filosofia, uma pessoa percebe que ao longo da história da filosofia a felicidade tem sido um tema, mesmo que a pessoa não fale em felicidade, em Aristóteles temos a eudaimonia, por exemplo, mesmo a pessoa não usa a expressão felicidade na sua língua, depois traduzida, a pessoa fala na conquista da paz, estão a perceber? Mas sempre foi de uma maneira ou de outra uma preocupação, em termos de filosofia aplicada, de uma maneira ou de outra, uma preocupação, um interesse dos filósofos, da filosofia no sentido geral. E eu acho que é muito importante nós, porque eu acho que também existe assim um bocado em ambiente académico um eurocentrismo ou um ocidentalcentrismo e uma pessoa às vezes pode menosprezar a profunda qualidade filosófica que existe na filosofia oriental. Portanto, eu acho que é muito importante nós aprendermos a estudar coisas diferentes, a estudar as várias escolas, a estudar vários filósofos, uma pessoa ir beber aqui, ir beber ali, perceber o melhor que cada uma tem para dar e fazer dentro daquilo que uma pessoa sente que seja melhor uma síntese. Estão a compreender? Para não ficarmos presos a uma doutrina, presos a uma filosofia, escravos de ideias, é muito importante nós abrirmos a mente, nós forçarmos a nossa abertura consciencial e aprendemos a aprender com as diversas coisas que existem no mundo. Isso é muito importante. No Ocidente nós tivemos grandes filósofos que começaram a preocupar, a colocar a felicidade no centro, ou a ética no centro da reflexão filosófica, por isso é que nós temos Sócrates, os pré-socráticos e os pós-socráticos, porque Sócrates, enquanto os pré-socráticos pensavam muito numa cosmologia, uma metafísica, uma física muito centrada numa cosmologia, de pensar o universo, a origem das coisas, Sócrates começou a colocar como centro do seu questionamento a ética. Depois temos Platão, Aristóteles, todo esse tipo de coisas. A reflexão de Sócrates, a vida de Sócrates, depois deu origem também a uma perspectiva até de uma visão racional do estoicismo. Portanto, Sócrates lançou sementes para muita filosofia que veio depois, mesmo que de forma indireta e inconsciente de muitos filósofos. Portanto, ele começou a ser muito citado, por isso é que há os pré-socráticos e os pós-socráticos. Portanto, no epicurismo nós temos, por exemplo, isto aqui pensando numa filosofia ocidental, nós temos uma busca pelo prazer relativo, uma moderação dos prazeres. Às vezes uma pessoa pensa no epicurismo como viver os prazeres intensamente, mas não é bem assim, porque existe uma ataraxia, uma procura de uma tranquilidade de espírito, uma ausência de dor, viver o presente, viver os prazeres, mas de forma moderada, uma valorização da amizade, não ceder aos impulsos externos, procura ter calma. Estão a compreender? Depois temos no estoicismo, é interessante como a filosofia ocidental é tão rica. No estoicismo, por exemplo, nós temos Zenão de Sítio como pai do estoicismo, mas não se ouve muito falar de Zenão. Ouve-se principalmente falar em Marco Aurélio, Epicteto, Séneca. Estão a compreender? E é interessante, né, como é tão abrangente a cultura filosófica, como é tão rica. Nós temos filósofos estoicos como o imperador Marco Aurélio e o escravo Epicteto. Vocês estão a ver a riqueza de conhecimento que uma pessoa pode ir buscar. Tanto o epicurismo como o estoicismo acreditam na possibilidade de chegar à felicidade. No epicurismo, mais uma felicidade relativa. No estoicismo, uma felicidade mais com base numa apatia, numa aceitação do destino, uma indiferença face às paixões e à dor, a abdicação de lutar, uma autodisciplina. Estão a compreender? No estoicismo é muito interessante. Há uma pessoa ler Meditações de Marco Aurélio, uma obra muito interessante. É aquela questão de ser estoico, ser resiliente. Há uma parte em que ele fala até
uma pessoa procurar manter uma vida racional. Esta é interessante, procurar viver com base na razão. Esta é a inspiração socrática. Procurar a paz de espírito e o autocontrole, mesmo que a pessoa esteja com a sua carne a ser dilacerada por selvagens, vejam só, ao ponto que se chega a esta perspectiva de ser resiliente e de manter a calma, estão a compreender? E de manter-se centrado, estão a compreender? Portanto, no epicurismo e no estoicismo é muito interessante uma pessoa estudar, procurar beber o melhor que cada uma tem. Claro que uma pessoa tem de compreender o contexto das obras, tem lá preconceitos relativos à época, mas já há muita coisa muito interessante. Pode ser muito interessante, é uma obra muito, muito interessante, por exemplo, Meditações de Marco Aurélio. Pronto, então temos no Ocidente temos muita coisa, como é óbvio, não temos só epicurismo e estoicismo. Sugiro que estudem também a ética de Aristóteles. Uma pessoa pode, no Ocidente, uma pessoa tem muita coisa. Santo Agostinho, estão a compreender? Nós temos muita coisa no Ocidente. No Oriente temos coisas fantásticas. Parece que houve uma altura em que começaram a encarnar, entre aspas, filósofos, século VI, V a.C., começaram, parece que, a encarnar filósofos ao longo pelo mundo, a pôr a pensar as pessoas. Nós tivemos Lao Tzu na China, Confúcio na China, mais ou menos nessa época, o Buda na Índia, por exemplo, Zaratustra na Pérsia. No Ocidente nós tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles. Tivemos também, mais ou menos na mesma época ou depois, também Epicuros, um sítio, uma data de filósofos. Os cínicos também têm ideias interessantes para uma pessoa estudar. Acho que é muito rica a filosofia. Uma pessoa deve procurar estudar as várias vertentes para uma pessoa se enriquecer intelectualmente e felicitariamente. Então, budismo, por exemplo. O budismo tem reflexões muito interessantes. Uma pessoa associa muitas vezes a religião, mas uma pessoa pode pensar como filosofia budista. As 4 novas verdades da filosofia budista e a ajuda que a filosofia budista nos dá para viver uma vida de pureza, de alegria, de paz, de autoconsciência, de autoiluminação. A questão das 4 novas verdades, a causa do sofrimento é a ignorância, a constatação do sofrimento no mundo, uma das 4 novas verdades, a constatação da possibilidade de cessação do sofrimento. O sofrimento pode acabar, ou a infelicidade pode acabar, se nós formos à causa do sofrimento ou da infelicidade, que é a ignorância. Estão a compreender? Esta perspectiva da causa do sofrimento é a ignorância, ou da causa da infelicidade, a ignorância, pode ser pensada em termos de filosofia da individualidade, mas também em termos de filosofia social e política, em termos de filosofia pedagógica. O que é que nós estamos a ignorar nos sistemas de ensino, por exemplo? Isto aqui enquanto ativista para uma pedagogia da felicidade. O que é que nós estamos a ignorar nos sistemas de ensino para haver tanta gente infeliz? Que ignorância que não está a ser colmatada nos sistemas de ensino. Portanto, a filosofia budista tem coisas interessantíssimas, acreditem. Mesmo que vocês tenham uma religião que não seja relacionada com o budismo, mas uma pessoa pode ver o budismo como uma filosofia, não apenas como uma religião. Mesmo para quem tem uma espiritualidade, uma religião, eu sugiro que estudem várias religiões. Vamos abrir a mente e estudar outras coisas. É muito importante uma pessoa ir beber o melhor que cada coisa tem para dar, porque o mundo tem coisas fantásticas, filosofias fantásticas. Temos também o taoísmo, muito interessante. Lao Tzu, Tao Te Ching de Lao Tzu, tem uma filosofia muito interessante. Uma pessoa viver também o fluir, o fluxo, uma pessoa fruir na vida, uma pessoa passar pelo mundo sem entrar em conflito com ele. Eu acho que a obra Tao Te Ching Lao Tzu é uma das obras mais interessantes que nós temos no mundo, e é muito complicado às vezes uma pessoa com uma cabeça muito ocidental mergulhar, compreender profundamente o que é que no Oriente tem para dizer. No Oriente, enquanto na filosofia ocidental nós temos grandes textos, uma profundidade, uma riqueza intelectual profunda, grandes sistemas filosóficos complicadíssimos, como a fonologia do espírito de Hegel, ou a filosofia de Hegel no sentido geral. Até há piadas dentro do meio académico de filosofia acerca de Hegel, mas nós vamos ao Oriente e temos lá sabedoria sintética. Nós temos, por exemplo, Schopenhauer, Nietzsche, que também falaram acerca da felicidade de uma maneira ou de outra. Schopenhauer foi dos primeiros grandes filósofos ocidentais a estudar a filosofia oriental, por isso é que ele começou com uma escrita muito diferente, muito mais aforística, por exemplo, muito mais aforismos, seja o que for. Nós temos uma escrita, uma viragem na filosofia ocidental
muito com Schopenhauer, que depois inspirou Nietzsche, que é interessante como também Freud foi beber ali, é interessante como Freud, na sua psicanálise, foi beber a Nietzsche e Schopenhauer, e como a inspiração de Schopenhauer na filosofia oriental, no budismo, nos Vedas, seja o que for. Estão a compreender? Porque nós temos também o yoga, o Tantra Yoga, que é muito importante falar acerca disso. Nós temos grandes filosofias no mundo que podem contribuir para a felicidade das pessoas, para a consciência e felicidade das pessoas. E eu acho importantíssimo, e é isso que eu quero com este vídeo. Não é falar em específico, dizer todas as características de cada filosofia, mas incentivar a curiosidade intelectual para nós a estudarmos. Porque há coisas riquíssimas no mundo. Estão a compreender? E é este o grande objetivo de fazer este vídeo. Vamos estudar o epicurismo, o taoísmo, o budismo, o estoicismo, os filósofos que escreveram e falaram acerca da felicidade. Vamos estudar o yoga, o tantra yoga. O taoísmo e o tantra yoga foram das poucas escolas que abordaram a sexualidade como algo importante para a felicidade. O tantra yoga nós temos até um incentivo à sexualidade e ao prazer. Muitas das escolas eram celibatárias, muitas das filosofias espirituais ou das religiões, a maior parte, são celibatárias, e nós temos, por exemplo, o Tantra Yoga completamente contrário. Não é promiscuidade. É uma forma espiritual e saudável de viver a sexualidade, viver o prazer, procurar uma vida de prazer, mas equilibrada. Estão a compreender? Então eu sugiro profundamente o estudo destas coisas. E é este o grande objetivo do vídeo. Eu escrevo acerca destas coisas, da minha individuologia, as obras que eu já publiquei. Todas essas obras que eu publiquei eu deixo na descrição do vídeo, se quiserem ler em formato digital ou em formato de papel. Eu dou cursos online, onde eu dou aulas online, totalmente online. Deixo tudo isso na descrição do vídeo, onde eu falo acerca dessas questões. Vão à descrição do vídeo e vejam o que é que eu falo acerca disso. Sou também ativista para uma pedagogia da felicidade. Para quem quiser contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, subscrevam, comentem, partilhem, ponham like. É importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal, para dar visibilidade da filosofia às pessoas. E se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal monetariamente, em vez de ter o patreon.com, podem fazer doações, porque eu faço muito trabalho de ativismo que eu não recebo nada por isso. Se vocês quiserem contribuir, eu tenho o MBWay e tenho o meu IBAN, se quiserem fazer transferências bancárias. Estamos aqui todos uns para os outros e eu faço muito trabalho de graça. Portanto, ficam aqui estas reflexões filosóficas, ficam aqui estas sugestões. Sejam felizes, subscrevam, comentem, partilhem, que é importante, mais uma vez eu digo, para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.